Meu nome é Glória, eu tenho 78 anos. Ao meu lado está meu companheiro de 38 anos, que não viveu essa história que eu vou contar agora. Há 57 anos atrás, eu já estava casada, porque eu casei muito cedo. E aos 20 anos eu já tinha ganho uma filha. E uma situação muito difícil, eu costurava, meu marido ganhava muito pouco, e logo aos 10 meses depois do nascimento da minha filha, eu me vi grávida outra vez. E eu vi que ali não poderia estar, não haveria condição. Eu morava num quarto, com a minha família toda, numa casa muito grande, onde não havia condição nem financeira, nem emocional, nem psicológica. Meu marido, infelizmente, era uma pessoa que tinha vício de bebida, descobri isso muito cedo e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Então foi resolvido entre nós dois mesmo, que não poderíamos ter um outro filho, com uma criança com 1 ano e pouco estaria na ocasião quando o neném nascesse. E eu fui levada por uma prima a uma médica. Não sei se era médica, não posso nem afirmar isso. Era um consultório na cidade, numa rua da cidade do Rio de Janeiro, onde era um cubículo, um lugar muito frio, muito pequeno, muito apertado, muito feio. E eu fui lá com meu marido. Ela mal falou comigo, nada explicou. E ali, em frações de pouco mais de meia hora, estava resolvido. Quando saí de lá, a dita médica falou para mim, olha, é uma coisa muito muito rápido, daqui a uma semana você está boa, vai ter um pequeno sangramento e acaba daqui a uma semana. Eu saí consciente, achando que seria aquilo mesmo. Não, estava com uma pouca cólica e saí. Passou uma semana e realmente o sangue estancou. Quando eu já tinha esquecido da situação, do drama de ter ido, da atitude de ter sido tomada tão forte de fazer um aborto, é uma coisa muito forte. Mãe nenhuma faz isso porque quer, porque gosta, porque é bonito. Não, a gente faz porque precisa. A gente está pensando no filho depois, como criar, o que dar a essa criança. Eu, passado mais uma semana, acordo e me vejo banhada de sangue. Aquilo me assustou muito, fiquei apavorada. Corri ao telefone, eram 4 horas da manhã, liguei para ela e ela disse para mim, você não sai de casa, não vá a lugar nenhum, espere porque eu estou no hospital e não vou poder te atender. Você chegue lá ao consultório por volta de 7h30 da manhã. Foi de 4 horas às 7h30 da manhã. Eu nunca imaginei que pudesse ter uma hemorragia igual aquela. Uma coisa impressionante. Sofri muito, chorei muito. O medo de morrer foi muito grande. E sem poder pedir ajuda a ninguém. Quando finalmente cheguei ao consultório, ela muito zangada comigo, mal me olhou, muito revoltada com aquilo, como se eu tivesse tido culpa do que estava acontecendo. Lógico, era o resultado de um trabalho dela. Que culpa tinha? Eu pensei que ela fosse uma pessoa eficiente. Não sei como é que a coisa aconteceu. E tive que fazer uma nova curetagem. Foi novamente passar por aquilo tudo, em cima daquela maca, aquela criatura tão difícil para ser, de uma pessoa tão... a gente não poder, não confiar. Como é que eu me entreguei, como é que eu entreguei minha vida na mão de uma pessoa daquela. Acabado a nova curetagem, ao descer da maca, ela não teve a sensibilidade de tirar a comadre, que estava uma poça de sangue aos meus pés. Quando eu vi aquilo, eu desmaiei. Foi aí que meu marido me pegou e foi tentando me reanimar. Foi um momento tão difícil da minha vida, coisa que eu nunca consegui esquecer. Não que eu tenha remorso, não tenho remorso algum de ter feito. Eu fiz o que devia ter sido feito, o que eu precisava que fosse feito. Agora, infelizmente, caí em mão de pessoas que tivessem condições, porque eu não tinha como falar ao meu médico
porque o meu médico não aceitaria fazer isso comigo. Então é uma coisa dolorosa. Se eu tiver que dar um dia conta disso, eu darei a Deus, a homem nenhum, porque ninguém é dono do meu corpo e da minha vontade. E que saibam todos que ninguém, mulher nenhuma, faz isso por prazer, ou por vontade, ou por vaidade, nada. A gente está correndo risco de vida. E eu espero que hoje, em pleno século XXI, que a gente possa, né, ver isso de outra maneira. Porque nem sempre os conceptivos dão certo. Às vezes acontece de sair errado, às vezes acontece de não fazer o efeito desejado. Então, a gente precisa, sim, de alguém que ampare as mulheres que queiram fazer. Porque se quer, é porque precisa. Ninguém faz isso. Eu sou a Manuela, sou uma mulher, tenho 33 anos e eu fiz um aborto com 18. E a minha história é uma história muito simples. Eu fui a uma festa, tinha um menino, eu gostava muito dele há muito tempo. Ele gostava um pouco de mim, não tanto quanto eu gostava dele. E a gente ficou junto naquela festa. E eu venho desse espaço de privilégio, né? Enfim, eu tive uma infância, uma adolescência muito privilegiada, com acesso a tudo que os recursos financeiros podem oferecer. E cercada de muito afeto, criada com muito diálogo, e eu sabia de tudo, né? A minha mãe tinha me ensinado, a escola me ensinou, meu pai me ensinou, eu lia, mas naquela festa eu não pensei em nada e eu fiz sexo sem proteção. E aí, um mês depois, eu descobri que estava grávida. E exatamente por vir desse espaço tão privilegiado, eu sabia das alternativas que existiam e sabia também que não era meu direito, que não era legal, mas que eu tinha o que fazer. Diante da decisão que para mim era claríssima de que eu não queria ter um filho naquele momento da minha vida. E aí eu fui conversar com a minha mãe, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso, depois com meu pai. E aí a primeira coisa que a minha mãe sugeriu vamos ao médico, ao seu ginecologista, que me atendeu, fez muitas perguntas, porque era um médico que já me acompanhava há muito tempo, me conhecia bem, queria ter certeza de que aquilo era uma decisão que realmente eu tinha tomado e que, enfim, apesar da minha imaturidade na idade, que a decisão estava madura. E quando ele entendeu que estava, não vou esquecer nunca da frase dele, que era: eu cuido de você, te atendo há muito tempo e eu queria muito poder eu fazer isso. Eu me sinto como um médico que cuida de mão e que tem que dizer para um paciente: ah, não, mas você quebrou o mindinho, do mindinho eu não posso cuidar. Você vai ter que achar aqui um jeito, porque do mindinho é ilegal cuidar. Eu vou ter que te dar aqui uma dica de onde ir,
é caro, mas tem lugares. E ali eu entendi o quanto, enfim, o quanto o natural deveria ser aquela pessoa que me acompanha, que acompanhou a minha saúde, poder cuidar dessa, que era mais uma etapa da história da minha saúde, né? Então, eu fiz o que ele sugeriu, enfim, o que tinha à disposição. Eu fui a uma clínica em São Paulo, muito fina, e a única coisa daquela cena toda que deixava claro, que denotava o fato de que o que eu estava fazendo era ilegal e que e que aquilo não era um direito, não era eu exercendo um direito meu, era o fato de que meu pai estava sentado do meu lado com uma quantidade de dinheiro vivo que ele jamais carregaria com ele. E hoje, com 33 anos, essa é uma história desimportante e da qual eu não falaria não fosse o fato dela não ser a história de todas as mulheres desse país. Dela não ser uma história possível para todas elas. A minha história é uma história de privilégio e não de direito. E por isso ela é relevante. Porque na minha história, eu não estou falando de grandes traumas, eu não estou falando de grandes... Mas a maioria de nós, quando fala desse tema, tá. E aí, infelizmente, enquanto for assim, enquanto tantas de nós tiver que experimentar esse exercício de liberdade, com tanto sofrimento, sob um risco tão grande e, inclusive, sob o risco de não viver para contar depois, como foi, eu vou ter que contar a minha. E ela vai seguir tendo esse restinho de importância. Eu sou Beth, mãe do Santiago. Estou aqui para dar meu depoimento, né, sobre o período, sobre o aborto que eu fiz no período que eu era adolescente. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de me mudar para Brasília, venho de uma família extremamente rígida, conheço um rapaz, me envolvo com ele e engravido. Aí começamos uma longa saga para descobrir aonde poderia ser feito um aborto. Ir para o Rio de Janeiro, nem pensar, que era caríssimo, a gente não tinha condições. Então, o que fizemos foi procurar dinheiro emprestado, com amigo, com risco, tudo escondido demais, e começar a ver aonde existia um lugar para se fazer aborto, aonde a gente pudesse ir de carro, também emprestado, não é? Para conseguir me livrar desse problema que era uma adolescente estar grávida, sem ser casada, sem, né? E longe da família. Resultado, nós conseguimos em Araguari um médico que fazia aborto sem anestesia, que naquela época não existia. Aí pegamos um carro, um Fusca emprestado e fomos 4 horas e meia de viagem para Araguari, aonde chegamos no consultório, na casa do médico, não era nem o consultório, na casa de um médico, um senhor já velho. E aí ele me chamou no consultório, tentou me aliciar.
Aí não conseguiu, mas aí fomos ao ato do aborto. Ele começou a fazer uma curetagem a seco, sem nada, não te dá remédio nenhum, nada. Nem conversa com você. Você vai, põe as pernas para cima, faz a curetagem, te raspa que você escuta. Bom, saí dali, botei minha roupa, peguei o carro e voltamos para Brasília. 4h30, sangrando. Sangrando, eu continuei numa casinha, cheguei na casinha, na área de serviço, onde eu morava, que é onde eu podia pagar para morar. E ali eu fiquei a noite e o dia seguinte deitada, sangrando, sem uma medicação, sem poder falar com ninguém, não é? Até que eu melhorasse. E uma semana depois eu melhorei e pude retomar a minha vida. Aí, passado alguns anos, eu caio na mesma história. Arrumo um namorado e engravido. Aí lá vai eu para a mesma saga, procurar um lugar onde fosse possível pagar, né? E possível ir de ônibus e ir sozinha, né? Então arrumei um lugar em Goiânia que estava começando a fazer o aborto de sucção. Fui a Goiânia, peguei um ônibus aqui em Brasília, na rodoviária, fui para Goiânia. Aí em Goiânia desci na rodoviária, peguei o ônibus, fui para o centro, procurar onde era a clínica, achei a clínica, fui lá, fiz o aborto, era muito caro para mim na época. Aí também fiz com dinheiro emprestado, sem ninguém saber, tudo muito escondido. Fui, fiz, como se nada tivesse acontecido, pego um ônibus na cidade, vou para a rodoviária, da rodoviária pego outro ônibus e venho para Brasília, sozinha fiquei e sozinha tive que me resolver, sem uma medicação, sem nada, porque tudo é proibido. Uma camisinha era proibido, comprar um anticonceptivo era proibido, comprar remédio anti-inflamatório, uma Novalgina que fosse um menor não podia comprar. A gente não tinha nenhuma assistência de nada, né? Então, tanto eu como outras pessoas que eu conheci tinham inflamações, eram internadas, muitas vezes morriam porque não tinha assistência, e se desse assistência, todos estavam comprometidos e complicados com a justiça, né? Então, foi um período de muita solidão, onde muitas mulheres não só fizeram abortos, como também perderam a vida, né? Hoje, pelo menos, as adolescentes têm o apoio da família e não chegam a ter essa solidão de ter que procurar e fazer tudo sozinhas, né? E hoje eu sou uma mãe, né? Tá aqui meu filho, ele me deu um neto, né? Eu tenho meu marido, minha filha, e ainda bem que é uma história de superação que poucas mulheres têm, né? Têm condições de ter, né? Eu sou Irô, tenho 42 anos,
Eu trabalho em salão de beleza, atualmente trabalho na recepção, mas fui muitos anos auxiliar de cabeleireiro. E esse é meu esposo, o Abacuque. Aos 18 anos, eu já tinha um filho e me deparei com uma situação cuja qual eu não queria. Eu não tinha planejado um outro filho. E aí, eu estava grávida, mais uma vez sozinha, mãe solteira. E não era aquilo que eu queria, que eu almejava para a minha vida, ser mãe solteira mais uma vez. E aí eu tomei a decisão de não tê-lo. Afinal de contas, a decisão é minha, o corpo é meu, a decisão era minha. E eu decidi não tê-lo. Procurei os meios para fazer, não legais, não são legais, mas achei. E acabei fazendo uso de medicamento, onde no dia que eu tomei, eu achei que tivesse ocorrido, mas não ocorreu. Passado um mês, eu fui parar no hospital com uma hemorragia. E ao chegar no hospital, eu fui indagada pela médica o que tinha acontecido. Eu falei, não sei, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. E realmente eu não sabia, porque para mim já tinha acontecido. Então aquilo ali era fora do meu contexto. Só que não tinha acontecido há um mês atrás, estava acontecendo naquele momento. E ela falou para mim, você está tendo um aborto e eu preciso saber o que você fez. Aí eu falei, nada, eu tenho o poder de salvar vidas, mas eu salvo se eu quiser. E eu só vou salvar a sua se você falar o que aconteceu. E eu falei para ela, eu tomei remédio. Ela foi e falou assim, o famoso, né? Eu falei, é o famoso, que todo mundo sabe qual é. E aí ela foi e falou, então leva para a sala de cirurgia. Me doparam, fizeram a tal da coretagem. E eu segui a minha vida. Saí do hospital, fui para casa. Depois tive mais 3 filhos, que são lindos, maravilhosos, são saudáveis. Mas naquele momento não era o que eu queria, não era o que eu precisava. Mais um filho para criar sozinha. Não, isso não me tirou o desvio de ser mãe solteira. Eu fui mãe solteira dos outros 3 também. Porém, naquele momento não era o que eu queria. E aí tomei a decisão de fazer o aborto, porque eu não queria mesmo. E um filho não desejado é pior do que o aborto. E foi isso. E hoje eu estou aqui, meus filhos já estão todos criados, seguindo o rumo deles. E eu tenho certeza que o Deus que eu sigo me perdoou. Disso eu não tenho dúvida. Eu posso estar sendo questionado nesse momento por ser um pastor. Como assim um pastor apoiar um aborto? Pastor que conhece, que tem que instruir, que tem que ensinar, que tem que talvez auxiliar, ajudar famílias, apoiar aborto. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que está certo ou não? Quem sou eu para dizer que Deus te perdoa? É isso. O amor consiste nisso. Companheirismo, né? Isso é ser companheiro. Vai chorar? É só.
Luísa Palacios, sou médica e eu queria então contar uma história para vocês. E essa história, ela começa, eu tinha 19 anos, né? Eu já estava casada com, né, meu primeiro marido e eu engravidei. Não era a hora, eu estava estudando medicina, estava no meu segundo ano de medicina, estava fazendo estágio, enfim, estudando demais, não podia parar naquele momento lá. E aí, então, eu fui fui interromper aquela gravidez. Eu procurei um médico, enfim, e ele disse, não tem problema, a gente vai arrumar tudo direitinho. Eu fui, me internei, foi ruim, porque tinha um negócio de uma alga que botava no colo do útero para inchar e poder abrir o colo do útero, aquilo é um negócio de um sofrimento atroz. Mas aí tudo bem, passei um tempo assim, né, mais um dia talvez, e fui para a mesa cirúrgica para fazer uma curetagem. Mas como eu tinha um útero retrovertido, quem foi fazer a curetagem, perfurou meu útero. E teve que, enfim, né, na mesma hora houve uma intervenção para abrir a minha barriga, para poder costurar o útero. Quando eu acordei, eis que eu olho para baixo e minha barriga cortada. Aí eu enlouqueci, eu achei que foi uma grande... né, que não podiam ter feito isso comigo, enfim. E aquela coisa assim, mas por que engravidou, né? Por que engravidou? Eu tinha, né, os ginecologistas na época me diziam que eu tinha, por conta do útero retrovertido, que eu teria muita dificuldade para engravidar, que eu não engravidaria. E aí aconteceu, né? E aí tudo isso foi um momento de muito sofrimento, sem nenhuma dúvida, né? Me separei, tive 2 filhos, né, com o meu primeiro casamento, 2 filhos ótimos. E me separei, né, casei aqui com o Sérgio. Tivemos trigêmeos. Posso me apresentar? Sim. Eu sou Sérgio, marido dela. E sou médico também, pediatra. O primeiro faleceu com menos de um dia de vida. Com 8 horas. 8 horas de vida, o segundo com 7 dias, 8 dias. 15 dias. 15 dias. O outro com 15 dias. E Pedrinho ficou 6 meses internado na UTI. A gente fala que Pedrinho é nosso filho e da tecnologia, né? A contribuição da tecnologia é muito grande. Claro, Pedro tem muitas dificuldades, né? Tem muitas deficiências, né? Tem múltiplas deficiências. É o nosso bebezinho até hoje, que a gente cuida dele o tempo todo. E aí, nesse processo, no meio disso, nesse ínterim, não. O Pedro tinha o quê? Pouco tempo de vida, estava um ano e pouco. Quer dizer, um ano e pouco de vida significava que já estava com a gente há uns 6 meses. Eu engravidei de novo. E aí... não responsabilizemos o útero retrovertido. Não, pois é, agora não. Usávamos os métodos direitinho, sabemos usar os métodos, mas não funcionou. Não funcionou. E aí, aí engravidei de novo. Pedrinho estava muito novinho ainda, com muitos cuidados, né? Enfim. Aí a gente resolveu também interromper a gravidez. Interrompemos a gravidez naquele momento, né? E uns 4 anos depois, aí Pedrinho já estava mais velhinho, já tinha passado por um monte de
de questões, enfim, de problemas. E aí, uns 4 anos depois, a gente achou que já estava na hora. Já de dá ter para mais. encarar outro. A gravidez é uma coisa absolutamente deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Então, e ter filho, cuidar de filho, a gravidez, criança pequenininha, amamentar, isso é uma delícia. Mas é engraçado que como muito gostoso. Essa última filha, que ela como sabia que era a última, né? Então ela não queria desmamar. Porque aí a gente cortou todas as possibilidades de engravidar de novo, né? E aí não queria desmamar. Não queria desmamar de jeito nenhum. Não, deixa mamar mais um pouquinho. Ela foi para depois de 2 anos mamando. Hoje temos 4 filhos, uma neta, 2 cachorros. E já estão ficando velhinhos, né? Avós, né? Meu nome é Tatiana Spergolder, eu tenho 32 anos de idade. E com 24 anos eu optei por fazer um aborto. Mas eu aproveitei o fato de que eu tenho dupla cidadania, voltei para os Estados Unidos, aonde eu sabia que eu ia poder fazer esse aborto com total segurança, com saúde e sem implicações da lei. Na época fui para a Flórida, nos Estados Unidos, onde eu ainda tinha família lá, meu pai ainda morava lá, que foi uma pessoa que me apoiou nas minhas razões, foi uma pessoa que foi bastante inesperado o apoio dele. Para falar bem a verdade, na primeira hora que ele soube que eu estava grávida, ele se emocionou muito, quis muito, mas no final das contas viu que não era ainda a hora. Quando tudo isso pesou, eu procurei dividir isso com meu companheiro na época, meu namorado na época, que, sendo muito sincera, ele me mostrou ali que ele não tinha interesse. Ele foi tá, né, já que tá grávida, vai. E ele ia assumir porque isso era a coisa certa a fazer. O que não me interessava de jeito nenhum, se fosse para construir uma família tradicional a esse nível, para mim eu queria alguém que fosse estar junto, participar. Eu imagino que tu, como homem, ia querer participar da vida dos seus filhos. Curtir eles, sim, né? Não só pela obrigação, por ter que ser. De jeito nenhum. Obrigação não corresponde a amor, a carinho, né, de verdade. Foi muito difícil eu ter que fazer sozinha. Por mais que pai e mãe tivessem compreendido e tivessem dito, ok, vai lá. O meu companheiro na época, em nenhum momento ele quis conversar sobre, me perguntou sobre, ele fez de conta que não aconteceu nada. Foi nada, foi a Tatiana foi até ali, voltou, comprou pão. Eu e a minha namorada, a gente teve uma gravidez surpresa, por assim dizer. E não tinha condições nenhuma para nenhum dos dois, ambos eram muito jovens e em conjunto nós decidimos que o ideal era não dar continuidade. Fomos até um local no centro da cidade, onde na entrada do prédio tudo parecia tranquilo, mais um prédio da cidade. Dentro desse prédio era... Eu não sei nem como descrever aquilo. Tinha esgoto a céu aberto, gente dormindo completamente imundos, pessoas deitadas no chão, lixo para tudo que era lado e procedimentos cirúrgicos sendo feitos ao mesmo tempo. Eu olhei para minha companheira na época e eu disse não,
Aqui não. A gente continuou procurando, acabou descobrindo um outro local. Era basicamente uma clínica. Limpa, onde eu pude ficar ali. Eu estava sentado na sala de espera enquanto o procedimento estava acontecendo, com um outro rapaz do meu lado, a gente conversando, e ele dizendo que a namorada dele, médica, também estava fazendo um procedimento ali, porque ali ela confiava. Mas foi muito difícil encontrar. Nós levamos 3 meses para conseguir encontrar o lugar. Isso já acaba trazendo até risco. Exato. Foi o que a médica no local nos disse. Mais uma semana não teria como fazer. Foi seguro e tudo acabou bem, pelo menos. Eu acho que hoje, pra mim, assim, eu em nenhum momento me senti mal por ter feito um aborto. Não. Eu até te digo, eu enquanto mulher me sinto muito bem, muito tranquila por ter feito um aborto, ter tomado essa decisão e ter ido adiante com essa ação. Tu pode ser mulher e não querer ter filhos. Tu pode ser um homem e não querer ter filhos. Eu olho pra mim e pra ti, tu é minha família. Eu não nos vejo menos que uma família. De forma alguma. E nós já fomos questionados várias vezes se nós nos consideramos família. Por que não? Meu nome é Georgia, essas são minhas filhas. Essa aqui é a Dora, que está quase dormindo, e essa é a Olivia, que está tentando dormir. Eu tinha acho que 20 anos, e aí, enfim, um sexo casual, e descobri que estava grávida, eu entrei em contato com a minha mãe. A gente sempre teve uma relação bacana, assim, mais de amizade do que de relação de maternagem, assim. E eu liguei pra ela e falei, tô grávida, e agora? Ela, não, tô indo pra aí agora, né? Eu morava em Florianópolis, ela morava aqui em Itajaí. E ela saiu e foi pra Floripa, eu já tinha conseguido um farmacêutico que, enfim, prescrevia nas internas da farmácia um medicamento. Outras amigas minhas já tinham comprado com ele, também da universidade. E aí minha mãe estava lá comigo, então teve esse apoio. Não sei o que as minhas avós diriam, que elas eram muito católicas. Foi suave, né? Foi suave no limite de que eu tinha uma rede de apoio, que era minha família e minha amiga. Foi tenso, porque é um longo tempo de espera em que você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que pode acontecer caso dê algum problema, né? E você tem que buscar uma ajuda profissional efetiva, né? De ir para um hospital e sofrer algum tipo de violência também, porque como é ilegal e você vai juntando todas as características, aborto, jovem, solteira, dependente economicamente. Talvez eu só consiga pensar sobre isso hoje, né? Acho que naquele momento, talvez eu não conseguisse analisar tanto essa tensão, né? Você vai vivendo a pressão e quando tem o período expulsivo você fala, ok, não aconteceu nada, tá tudo bem comigo, vou descansar, né? E vou viver isso e vou esquecer também. Eu acho que não é um processo que você fica, eu pelo menos, né? Não fiquei me martirizando, nem pensando muito depois. Eu falei, eu preciso fazer, eu preciso resolver, é uma escolha da minha vida, é o tempo que eu tenho para minha vida, é para outras coisas, não para a maternidade. E aí depois de um longo tempo, né? Aí veio essas coisinhas fofas. Depois de 15 anos me aparecem 2.
Meu nome é Elisa Valesca. Essas são as minhas filhas, Morgana, Beatriz, que é filha do coração. Morgana é filha da barriga. Eu vim compartilhar um pouco da minha história. Eu sou uma mulher comum, sou uma mãe, sou avó, você é sua avó, você é avó novamente. E eu sou extremamente a favor da descriminalização do aborto. E eu própria já fiz um aborto. E eu queria contar a minha história, porque a minha história é um pouco diferente de algumas histórias que eu já ouvi. A gente sempre ouve, né, que parece que fazer um aborto é uma coisa muito traumática, né, para a mulher, gera depressão, um vazio, né? E para mim não foi assim, né? Inclusive isso nunca foi um mistério, porque a gente sempre conversou sobre isso, né, em casa. Esse sempre foi um tema, junto com a maternidade, junto com ser avó, junto com o exercício sexual livre das mulheres, o aborto como uma opção para algumas mulheres que assim desejam. Isso é bem diferente de ser a favor do aborto. Eu acredito que ninguém é a favor das mulheres saírem por aí abortando, né? Não é uma opção, uma primeira opção que seja agradável para ninguém. Mas pior ainda, ela ser uma opção que mata, como a gente já viu algumas amigas nossas, né, passarem por isso. Quando eu pensei em fazer um aborto, eu conversei com o seu pai e ele foi radicalmente contra. Mas eu sempre entendi que essa é uma questão muito mais da mulher, né? Porque a gente carrega na nossa barriga, é a gente que vai gestar, é a gente que vai parir, a gente que vai... São 24 horas. Né? Mulher, ser mãe, com certeza. E ser pai parece que é uma opção, né? A gente sabe disso. E eu entendi que por ser meu corpo, eu poderia tomar essa decisão sozinha. E eu disse para ele que mesmo contra a vontade dele, eu faria esse aborto. E eu tive muita sorte, uma sorte que eu gostaria que todas as mulheres do Brasil tivessem. Eu fiz um aborto extremamente seguro numa clínica de alto padrão aqui no Rio de Janeiro. Uma clínica normal, uma clínica obstétrica, onde tinham várias mulheres gestantes fazendo pré-natal, né? E esse médico também interrompia gravidezes. Então, não era uma clínica clandestina com um médico assassino que matava crianças, né? Não era nada disso. Um médico extremamente renomado, eu fui muito bem tratada, né? Eu fiz exames antes, fiz exame depois, fiz acompanhamento, tomei medicação, ficou tudo bem. E eu não senti o que a maioria das mulheres imagina que se sente, talvez, com um aborto. Uma depressão, uma tristeza, um vazio. Eu nunca senti isso. Eu acho que isso faz parte, talvez, do imaginário das mulheres, porque a sociedade culpa muito. A sociedade cobra de nós essa maternidade compulsória. Não como a minha filha, que escolheu ser mãe sempre. Inclusive, Morgana, quando escolheu ser mãe na adolescência. Já tem um neto de 13 anos. Tinha 16 anos. E foi uma escolha muito difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Mudou minha vida muito. Inclusive, eu sou psicóloga. Essa é a minha profissão. E eu observo que parte dessa dor que algumas mulheres dizem, essa dor emocional pós-aborto, ela vem muito carregada, parece que da cobrança social, né? A vergonha de abortar, né? O medo de não poder falar porque é um crime, né? O medo do julgamento social. E às vezes até tem algumas pessoas que acham que tudo que acontece com a vida da mulher depois foi um castigo. Se posteriormente ela tem um filho, esse filho nasce com um defeito, é culpa do aborto que ela fez para trás, né? Você lembra, filha? Eu passei por uma perda. Eu perdi uma filha, né? Há 2 anos atrás, a irmã delas, né? Ela teve um câncer fulminante. E eu me lembro que no ápice dos comentários cruéis que a gente escuta nesses momentos, algumas pessoas chegaram a inferir que talvez eu tivesse perdido a minha filha por anteriormente ter feito um aborto. Imagine, né? Que ligação pode ter uma coisa com a outra? A gente percebe que isso tem um fundo puramente
moral, né? Uma coisa que pra gente não faz sentido, né? Inclusive, essa minha filha que faleceu, a Tulasi, era extremamente militante, né? Pela descriminalização do aborto, etc. Nunca quis ser mãe, nunca quis ser mãe. Você falou, eu sou uma ótima tia, você lembra tia maravilhosa, né? Uma ótima madrinha pro meu filho, entendeu? Tenho certeza que onde ela estiver, ela tá muito feliz, que eu tô esperando uma menina. E nunca quis ser mãe. E era casada, ela foi casada um tempo. Muito bem com isso, entendeu? E acho que isso que entendeu? A mulher, ela tem que poder ter opções, entendeu? Sem ser discriminada. Então, se ela tem vontade, ela tem que ter apoio, entendeu? E a sociedade, ela cerca. Se a mulher é boa mãe, eles falam. Se a mulher faz aborto, eles falam. Se a mulher deixa o filho morar com o pai, eles falam, entendeu? Então, assim, é muito tempo tomando conta da vida dos outros e pouco tempo realmente tentando participar, ajudar. Olha, você quer uma fralda? Você quer um leite? Tá precisando de alguma coisa? Quer sair com seu marido? Eu vou ficar com seu filho pra você sair com seu marido. Ninguém faz isso, entendeu? Ninguém faz isso. Então, acho que isso tem que ser quebrado. Porque a sociedade, ela tem que ver como uma sociedade. E não como alvo, joga pedra. Alvo, joga pedra. Só muda, entendeu? E com a internet, essas coisas, eu acho que isso tá viralizando, entendeu? De uma forma que... Os julgamentos sociais, Sim, né? Aí a mulher, ela prefere ir na farmácia, comprar qualquer porcaria, tomar, se mata o bebê, entendeu? Acaba com a própria vida, deixa a família dela. Por quê? Por uma opção que ela teve que ela não teve apoio nenhum. Então, a mulher poder ter apoio é muito importante por qualquer decisão que ela tenha. Entendeu? Por qualquer opção, de ser mãe aos 16, de não ser mãe, de ser mãe aos 16, depois ser mãe de novo, entendeu? Então, falta o apoio. Vamos lá. Bora, mãe. Ana Cleide, moro em Teresina, Piauí, sou funcionária pública, minha idade 47 anos, tinha 2 filhas, Deus levou uma, e agora eu estou com uma filha e 2 netos. Consequência da perca da minha filha mais nova, Amanda, 19 anos ela tinha, ela foi mãe com 17 anos de Kaline. Após 1 ano e pouco, ela descobriu que estava grávida. Estava grávida do 2º filho. Teve uma consequência na gravidez dela que só ela mesma deve sabia, né, o que estava acontecendo, passando na cabeça dela, né? À tarde, ela foi para um médico, para o hospital aqui do bairro, Hospital São Pedro. Lá ela foi medicada, fez uns exames, uma ultrassom. O médico disse que ela tinha que ser transferida para a maternidade, Clínica Santa Fé. A amiga dela me ligou que precisava da minha presença, eu fui lá. Mas o dia, o médico chegou lá, eu disse, doutor, minha filha não está bem. Como é que você sabe, sua filha, como é que você quer que sua filha esteja bem? Como é? Sua filha fez uma coretagem, sua filha botou o útero para fora. Essas dores que ela está sentindo é normal. O que eu tinha que fazer? Acreditar nele, porque ele era um médico. Quem sou eu para duvidar do médico? Tudo bem, mas só que eu percebi que minha filha não estava bem. Minha filha estava ficando sem olhar, não olhava mais para mim fixo. Aí veio uma doutora, a doutora veio, examinou minha filha. Essa doutora conheceu que minha filha estava com hemorragia interna. Só essa doutora conheceu. E os outros médicos foram lá, a enfermeira, não conheceu que minha filha estava com hemorragia interna? Estancaram a hemorragia da minha filha fora e dentro não. Por que eles não fizeram de tudo para salvar a vida da minha filha? Minha filha não era a primeira, minha filha não vai ser a última. Quem já não errou, gente? Quem não merece a segunda chance? Quem, gente? Quem?
Será que minha filha era a primeira? Será? Acharam que minha filha fez algo que não devia. E então eles fizeram isso aí. Fizeram isso aí. E não importa o que ela fez, só que ela não merecia morrer. Ela não merecia se acabar.